Ilustre e competente deputado Cristo Nieto, nobre deputada Paula Belmont, querido deputado professor Alcides, professora Dorinha do meu estado, deva registrar que esse é um momento singular dos anais do Poder Legislativo Federal, vez que nós estamos tratando de um dos mais importantes segmentos da nossa sociedade, que é a figura do professor e a trajetória que esse professor desenvolve para deixar legados e garantir futuros de seus alunos. Gostaria, minha ilustre deputada, de pontuar alguns itens que considero interessantes. Primeiro, nós temos mais de 2 milhões de professores no Brasil. E nenhum de nós parlamentares estaríamos aqui se não fora o competente trabalho de professores nesse rincão pátrio. Ocorre que esses professores, eles precisam de ser melhor valorizados. Eles ganham no Brasil apenas 1/3 do que ganha professores do nosso mundo europeu. E eles têm um piso de apenas R$ 2.557. De tal maneira, senhora presidente, que nós precisamos de pontuar a importância desse segmento da nossa sociedade, porque primeiro o professor substitui temporariamente os pais quando os alunos estão na sala de aula. E a sala de aula se transforma numa família, e família é base da sociedade. Segundo o professor, ele é o grande descobridor de talentos, e muitos que desenvolvem uma rotina propositiva já na fase mediana, na fase adulta, eles passam pela competência, pela perspicácia de um professor em sala de aula, de tal maneira que eles são muito importantes, até porque a minha defesa do bom professor é aquele que faz perpetuar na sala de aula os valores da família. Num tempo de ideologias, de insistência em se tirar valores que se aprendem em casa, nós precisamos de escola com professores que perpetuam valores iniciados dentro de casa, dando uma visão secular de modernidade, dando uma visão de caráter, dando uma visão de reforço àquilo que é construído inicialmente, sobretudo na fase cognitiva, que vai de 0 a 7 anos, onde a criança, por exemplo, não sabe discernir entre mandamento, orientação e sugestão, e a priori na cabeça dele, todo adulto está falando uma verdade absoluta e ele simplesmente acata, e nós lidamos, portanto, com seres inicialmente vulneráveis. Outro ponto interessante que considero nesse dia do professor é que precisamos, minha querida deputada, de resgatar na nossa legislação a valorização do professor como autoridade em sala de aula. São dezenas e dezenas de casos em que alunos se insurgem contra professores, e muitas vezes, num fato recente, que não me lembro aqui o nome, onde o professor não dá uma nota para um aluno, e ele é agredido por esse aluno, e depois o conselho de classe dá a nota que o aluno não merecia, e ele, decepcionado, decide largar a profissão. Nós não podemos permitir isso, porque aí nós não temos uma liberdade, mas uma libertinagem de alunos. Então é um viés de respeito professor-aluno, aluno-professor, como autoridade que perpetua valores de caráter na sala de aula. E o último ponto que quero deixar claro é de que nós precisamos de nos esforçar como país, que pensa num futuro, que pensa em ser maior, que pensa em ser mais grande, valorizar este segmento profissional que é o professor. Dentro desse viés, parabenizo os professores do Brasil,
os professores do meu querido Tocantins, por esse importante momento de reflexão sobre esta figura imprescindível para que tenhamos futuro. Eu até escrevi aqui, junto com os pais, o professor modela, molda, prepara e constrói futuro de seres humanos. Termino também parabenizando aqui os 32 acadêmicos do curso de Direito do CEUP-UBRA, sob o comando do professor Evandro Carlos, pastor da minha igreja lá em Palmas, e também da professora Dagmar e Sivaldo. Eu quero que eles sejam muito bem-vindos a esta Casa das Leis, até porque serão homens que vão lidar com o direito, e aqui que nascem as leis, que eles vão trabalhar muito. Parabéns pela presença dos senhores aqui, muitíssimo obrigado, senhora presidente, senhora Cris Otonieto, que fizeram esse importante momento acontecer.